Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Vanessa Forte. Eu sou coordenadora geral do ConKids e fiquei aqui com a incumbência de apresentar as pessoas que vão falar e depois conversar um pouquinho com vocês e com eles. A gente fez essa parceria com o Big, que já, na verdade, é uma parceria que vem em outros formatos e agora a gente concretizou em outros formatos com a 44 Tunes e com a Ale Machado, e a gente concretizou uma parceria formal aqui entre Big e ConKids. E o ConKids, a Beth vai ter a oportunidade de explicar um pouquinho para vocês o que é. Então, essa vai ser uma mesa que cada um vai falar um pouquinho. A gente tem o Ronaldo, o Ronaldo Bastos, que é do Clique Jogos, que é um portal que vocês devem conhecer, que está assimilado dentro do UOL. A gente tem a Beth Carmona, que é diretora-geral do ConKids, e a gente tem o Saulo Ribas, que é um produtor independente do estúdio Farofa Studios. Então, a gente vai convidar o Ronaldo para começar essa conversa um pouco com a gente, e onde a gente vai falar um pouquinho sobre game e infância, vai tentar falar um pouquinho de linguagem, mas também de análise, de pesquisa, e também o ponto de vista do produtor. Obrigada. Bom, podemos começar? Boa tarde para todos. Eu quero dizer que é um prazer especial estar aqui para uma plateia, eu acho, de gente que está com bastante sede, né, de entrar nesse mundo, ou gente que já está entrando, um espaço de uma profissão relativamente nova, as pessoas querendo, né, se perguntando, se conectando. Então, é super importante esse evento, né, por poder estar juntando e colocando as pessoas em contato. E também para a gente, no meu caso, que venho muito do audiovisual, venho da televisão, tenho alguns anos de experiência, né, tanto em produção de televisão, e começando a entrar também no mundo digital, no mundo mais interativo, e como é que se dá essa conexão ou não se dá, quer dizer, é um momento bastante importante para nós, dessa indústria, porque, de uma certa forma, eu acho que a gente tem uma oportunidade de juntar todos os talentos, as habilidades, e até as oportunidades que o mercado ou a indústria estão oferecendo. Então, eu pediria para entrar a apresentação do ConKids. que deve estar com o nosso técnico de plantão. Thaís, vê se a apresentação da Beth está aí já pronta, por favor. Aqui. O ConKids, pode passar para a próxima, por favor. O ConKids é uma marca. É uma marca que nós criamos, ela é uma marca assim, recente. Ela vem de uma evolução, como eu disse, de um trabalho com audiovisual, quando a gente percebe a importância e a necessidade de promover, articular, juntar todas essas pontas, quer dizer, que são os conteúdos audiovisuais, os games, as plataformas digitais interativas. Mas nosso interesse, nosso foco, a vida inteira, pelo menos da minha carreira profissional, sempre foi a infância, ou melhor, as crianças e os jovens, né? Entendendo que essa é uma geração, ou, enfim, o presente que está vivendo essas crianças, esses jovens, são eles que estão mais preparados e mais rapidamente conseguem consumir e entrar em contato, né, com essas mídias. Ao mesmo tempo, nós, enfim, eu, que sou uma profissional mais do audiovisual, junto com vocês que hoje estão trabalhando nessa área mais interativa e dos games, a gente tem uma tarefa importante, né? Quando a gente constrói um conteúdo, a gente está construindo, no caso, para um público infantil ou para um público juvenil. E, por trás dessa construção, a gente tem algumas responsabilidades, não só do ponto de vista profissional da indústria, do desenvolvimento dessa indústria,
e de estar interagindo com tudo isso que está acontecendo tecnologicamente numa evolução muito rápida, mas também naquilo que a gente quer comunicar e o tipo de mensagem que a gente comunica para essas crianças. E a gente coloca na América Latina e na Iberoamérica porque nós somos o continente ou as culturas latinas que foram mais bombardeadas por conteúdos estrangeiros, por conteúdos que vieram de fora. Ou seja, tem uma dívida aí, né? Nós também somos criativos, nós também temos cultura, nós também temos talento, cores e criatividade para atuar. E se a gente, como latino-americano, como ibero-americano, estiver mais próximo, acho que a gente consegue furar um pouco esse bloqueio. Podemos ir para a próxima. Então, um dos pressupostos do Conkids, o pressuposto maior, é o conteúdo de qualidade. E a gente, há muitos anos, vem discutindo o que é qualidade, o que é qualidade para a criança, como é que eu encontro a qualidade, o que o conteúdo audiovisual, ou mesmo interativo, ou os games, como que a gente detecta a qualidade nesse produto, né? É tecnicamente, é através da temática, do conteúdo, dos personagens. Então, a gente vem investigado isso com as próprias crianças, com os próprios produtores. A gente realiza muitos seminários, eventos, discussões, debates, e, aos poucos, a gente vem desenvolvendo as nossas pequenas teorias dos mandamentos da qualidade. E, para trabalhar com infância, a gente acha que a primeira coisa, quando a gente está criando esse conteúdo, pode ser um game, a gente tem que conhecer um pouco do desenvolvimento da criança, das faixas etárias. Quer dizer, quando você fala criança, não é um ente, assim, uma massa sem rosto, né? Muito tempo o Brasil produziu coisas para criança, dizia, isso é uma programação para criança, mas, assim, não levava em conta que dentro do universo infantil tem meninos, tem meninas, tem crianças que ainda não são alfabetizadas, tem crianças que estão começando a ser alfabetizadas, tem crianças que já estão um pouco mais numa linha teen, mais jovem, né? Então, existem diferenças, né, nesse universo. E, na hora do pensamento, da criação da história, a gente deveria conhecer um pouco mais do desenvolvimento infantil, até para saber até onde aquela criança pode interpretar aquele conteúdo ou tem uma apreensão ou uma relação mais direta com aquele conteúdo ou com aquela realidade. Tratar a criança como criança é uma das nossas chaves, né? Porque a gente tem visto muito criança sendo tratada de cima para baixo, não no mesmo nível do entendimento da criança. É comum você ter apresentadores ou hosts de programas e shows que tratam a criança de uma maneira um pouco infantilizada, falando errado, tentando explicar de uma maneira demasiadamente simplificada, achando que a criança não está entendendo. Então, a primeira coisa, quando a gente conhece, inclusive, o desenvolvimento infantil, é tratar a criança como criança, no seu nível, conversar com ela no seu próprio nível, o que é bastante difícil. Contar boas histórias, histórias fortes, repletas de significados, com personagens fortes, com personagens bem desenvolvidos, ultrapassando um pouco essa ideia do politicamente correto, porque, durante muito tempo, nós, principalmente do audiovisual, sofremos uma influência americana de que com criança não podia nada, era um excesso de protecionismo, uma forma de lidar com criança que você não podia mostrar nada, nenhuma temática um pouco mais forte, porque a criança podia ficar chocada, porque, enfim, quer dizer, todas essas questões têm um bom senso e têm um nível de colocação possível. E explorando todos os gêneros, né? A aventura, a fantasia, o humor, suspense, o drama, né?
temas fortes como separação dos pais, ou temas fortes como a morte de um animal na família, ou a morte de um avô. Ainda o nosso audiovisual tem muito receio de tocar nessas situações, como se protegesse a criança e mostrasse que ela tivesse que viver num mundo mágico e cor-de-rosa, onde tudo acontece positivamente. E não é assim. No audiovisual e mesmo no mundo dos games e da interatividade, a gente vê que a gente pode ultrapassar e que a criança aceita e ela responde se aquilo estiver no nível do entendimento dela. Pode passar outro? Já passou, né? Não, Então, assim, o que eu falava, quer dizer, esses personagens, não necessariamente, quer dizer, personagens mais complexos, eles são, as crianças, elas gostam de interagir, elas têm empatia. A qualidade estética é uma coisa também muito importante. A variedade, acho que eles estão mudando. Não, volta para o outro. A questão, a estética variada, o design, as cores, né? A busca do design mais arrojado, os estilos inovadores, as crianças gostam e precisam ser informadas esteticamente. A estética do design, tanto na animação como no game, a criança gosta da novidade, e se a gente puder estar dando uma informação estética para ela, é importante. Espera aí. A minha... É o slide anterior, gente. E os formatos, né? Os formatos também, quer dizer, a experimentação de formato, a não linearidade no contar das histórias, por quanto tempo os desenhos e as animações japonesas foram bastante massacrados, né? Por uma linguagem que, enfim, os adultos não entendiam, mas as crianças sempre entenderam a linguagem fragmentada, né? A forma como o anime conta a história. O mundo é fragmentado, essas crianças estão lendo o mundo de uma maneira mais fragmentada, e isso é bastante interessante do ponto de vista da criação dos formatos, dando à criança um repertório que, de alguma forma, a gente está ajudando ela a poder encontrar qualidade em outro lugar, ser mais exigente no consumo do game ou do audiovisual que ela vai consumir no momento seguinte, quer dizer, dela poder rejeitar aquela coisa que não lhe traz nenhum tipo de benefício ou prazer estético ou mesmo de conteúdo. Então, quando a gente diz tratar a criança como criança, é tratar ela como ser íntegro, inteiro, culturalmente falando, com possibilidades de viver esse seu universo de maneira plena, e não de ficar esperando a vida para ser adulto. Podemos passar ao próximo. Então, o ConKids, ele vem para fazer com que toda essa indústria, todo mundo interessado nessa temática, possa, de alguma forma, se encontrar em alguns dos eventos que a gente realiza. Então, a gente faz seminários, a gente faz workshops, a gente faz debates, só para dar alguns exemplos da importância desse momento que a gente está vivendo e como é importante a gente conhecer outras coisas. A nossa formação veio do audiovisual, a minha especificamente, e eu me formei muito num evento que acontece há 40 anos na Alemanha, que é um evento internacional que chama Festival Prix Jeunesse. É um festival ligado ao audiovisual, onde o mundo inteiro se encontra para debater e discutir os conteúdos que estão sendo mostrados ali. É um auditório, mais ou menos de 500 pessoas, onde você sabe o que está sendo feito na Ásia, ou na África, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, e a própria América Latina hoje participa desse evento de forma muito mais presente, com muito mais contribuição. Então, o que a gente tenta reproduzir no ConKids é um pouco esse movimento em diferentes ações, né? A gente está dentro do Fórum Brasil. Esse ano, dentro do Fórum Brasil de Televisão, a gente fez uma mesa sobre a sustentabilidade da indústria para a criança, pensando no audiovisual, no interativo, no digital.
a gente trabalha com mostras de qualidade, tanto para crianças como para profissionais, porque a gente acha que ver qualidade faz bem e dá ideia e alimenta. A gente faz um festival a cada 2 anos. Esse festival com Kids acontece no SESC. Vocês todos estão convidados. É também um espaço onde a gente brinda, explora e debate tudo aquilo que é game, tudo aquilo que é material interativo. Próximo. Aqui a gente tem algumas fotos que ilustram um pouco o que são esses eventos que a gente faz. Aqui embaixo a gente está tendo um workshop. Nós fizemos, em 2011, 5 workshops paralelos do ComKids. O Ale Machado, que é, enfim, um dos idealizadores aqui do Big, ele esteve presente oferecendo esse workshop. Os workshops estavam lotados. Nós fizemos mesas de debate, onde a gente teve presentes canais de televisão, ou investidores, ou pesquisadores. E ali do lado a gente tem uma premiação de um conteúdo digital, um conteúdo digital interativo. É um festival e é um evento ibero-americano. E essa moça é a Bárbara, do México, que eu vou já mostrar um pedaço de um trabalho dela. Então, dentro o festival, ele já existe desde 2003, ele começou no Chile, esse festival de conteúdos ibero-americanos, foi feito em 2003, 2005, 2007 no Chile, 2009 veio para São Paulo, 2011 nós fizemos aqui em São Paulo e vamos fazer em 2013. E nós fomos mudando o regulamento do festival quando a gente viu que o audiovisual ou a televisão era muito pouco, era muito pequena para tudo aquilo que estava acontecendo. Então, nós abrimos essa categoria de conteúdos digitais interativos, né, exclusivamente dirigidos a crianças, né, e que tenham sido originados num programa de televisão ou não, né? Muitos tinham origem a partir de uma série de televisão, outros não. E nós tivemos um número grande de inscrições em 2011. A Vanessa talvez vai me ajudar, se tivermos. 200. Nós tivemos, assim, no total de inscrições para o festival, mais de 200 produtos produzidos no último ano e meio, porque a gente tem uma data limite do tempo de produção. No anterior, nós tivemos 180. Então, assim, é crescente essa produção, tanto do audiovisual para criança, como dos conteúdos interativos. E o interessante é ver que, assim, tem mais gente produzindo, mais gente fazendo, mais gente se interessando, é crescente esse movimento. E os critérios que a gente um pouco estabeleceu nessa categoria, que o júri teve premiação e tudo isso, é que, enfim, quer dizer, o que é, afinal, produzir um game para criança, né? Qual a diferença de produzir um game para criança do que produzir para o adulto? Quer dizer, do ponto de vista da usabilidade, né, da navegação, quais são os pontos que a gente deve pensar, né, na hora que a gente está lançando uma página, na hora que a gente está fazendo um game, se o conteúdo desse game é para uma criança ainda não alfabetizada, ou se é para uma criança com necessidade especial. Quer dizer, todos esses universos são possíveis de explorar e tem público, consumidor, se também nós, como produtores, como criadores, tivermos um pouco mais de conhecimento desse universo com o qual a gente está lidando. Hoje, a segmentação total dessa indústria faz com que essa especialidade seja a especialidade da especialidade. E isso é legal, porque as pessoas também estão organizadas para consumir as coisas através do seu ponto de interesse, né? Tem gente que vai se interessar por um determinado tipo de game, tem gente que vai se interessar por um outro. Existe espaço dentro dessa indústria para isso. Então, enfim, aqui estão alguns dos critérios, nós vamos abrir inscrições, mais para frente vocês vão se inteirar disso.
Então, eu queria mostrar para vocês, muito rapidamente, já daqui a pouco terminando, alguns cases dessa categoria, que principalmente são os conteúdos que foram premiados, né? Nós fizemos um júri especializado, houve um debate, nós exploramos bem todas as possibilidades de todas as páginas. Essa é a página Fãs do Planeta. Essa página foi desenvolvida pela Now Kids, é uma produtora mexicana. É basicamente o tema envolvendo o meio ambiente. Eles tiveram a oportunidade de desenvolver esse projeto através do Ministério do Meio Ambiente do México. E essa página, enfim, a gente não vai explorar aqui, mas vocês vão perceber que ela é uma página interativa, ela tem games, ela tem informações, ela tem vídeos, ela tem reportagens, quer dizer, ela tem um universo em que as crianças exploram e realizam algumas ações de jogo que definitivamente elas saem com algum nível de transformação depois de terem passado pela página, dentro do ponto de vista do meio ambiente. O México também ganhou um outro prêmio com essa página, que é uma página de cultura, cultura para a infância, cultura da infância, que é, enfim, um outro universo que nós também estamos cada vez mais descobrindo, que as crianças consomem cultura, que elas podem ser informadas culturalmente, e que elas estão um pouco subjugadas ainda, a ir atrás dos pais, a fazer... Enfim, não é só teatro infantil, existe existe um universo enorme cultural para as crianças explorarem. Essa é uma página que trabalha com temas da cultura e que trabalha no nível infanto-juvenil, dando informações sobre dicas culturais do que já existe, mas também com atividades e desenvolvimento de algumas relações que as crianças podem efetivamente se formar um pouco sobre a cultura mexicana. Essa é a página também desenvolvida na Argentina, do canal Paca Paca. Só um pouquinho. Na verdade, tem uma correção a fazer, que o Paca Paca tem 2 sites, o Honda Paca Paca e o Paca Paca. Então, são 2 sites que vocês podem visitar, que lá em cima só está Paca Paca e a imagem é do Honda Paca Paca. O Paca Paca é um canal da Argentina, sede em Buenos Aires, mas que é distribuído pelo país e que tem 2 anos. É um canal feito basicamente com uma equipe muito pequena e muito genial, pessoas muito criativas, muito comprometidas com a questão da cultura e da infância, e que em 2 anos vem realizando um trabalho bastante moderno. A gente tem uma integrante aqui na plateia, que é a Cielo Salviolo, que está aqui com a gente hoje. E eles, desde o início, desenvolveram muito a questão o Honda Paca Paca para crianças não alfabetizadas, ou seja, até 7 anos. Depois tem uma outra página para crianças maiores. Tem, enfim, um universo de jogos que trabalham principalmente a identidade, a questão cultural, enfim, e o entretenimento, de uma forma muito colorida, muito divertida, passando... A gente costuma dizer, e a gente teve uma discussão essa semana, de que não tem mensagem, não tem história, onde a gente, de alguma forma, não esteja passando algum tipo de ensinamento para a criança, inclusive no entretenimento. Não existe essa diferenciação entre entretenimento não é educação. Entretenimento não é didático, talvez, não é educativo no sentido didático, mas o audiovisual e o interativo tem uma potencialidade de confirmar valores, de mostrar desafios, de avançar questões culturais, de formação estética imensa, e que, na questão da infância, é uma coisa a se considerar de uma maneira com muita atenção. Essa também foi uma página premiada, que é uma página que eu também convido vocês a passarem por lá. Ela tem alguns jogos, né?
mas ela é principalmente uma página que nasceu a partir de uma página que estava explorando e trabalhando com as questões da cultura indígena brasileira e que, de repente, percebeu que tinha um monte de visita de crianças, que, de repente, percebeu que as crianças começaram a perguntar coisas da floresta, coisas dos mitos, coisas dos animais, e, a partir daí, eles começaram a desenvolver jogos. E hoje eles têm um nível de visitação altíssimo e fazem um trabalho muito bonito a partir da curiosidade das crianças que escrevem e que interagem. Essa é uma outra página também, que para nós foi uma surpresa, o nível ela foi inscrita no festival, ela nasce a partir da história em quadrinho, é de uma equipe, de um pessoal lá de Florianópolis, de Santa Catarina, não sei exatamente se de Florianópolis, que eles fazem essa ideia do menino caranguejo. Começou como uma tirinha, desenvolveu como história, da história entraram os games, e a partir daí eles têm um nível de aventura, de criatividade e de relação com as crianças muito alto, de uma maneira muito assim divertida, mas bastante interessante. É importante buscar informação, é importante ser criativo e é importante entender que criança, enfim, gosta de ser tratada como criança. Eu acho que é essa a nossa mensagem e agradeço muito, e eu espero que vocês visitem a página do ConKids e estejam também presentes no nosso festival. Obrigada. Enquanto a gente troca a próxima apresentação, eu acho legal a gente mostrar um número em relação ao ConKids, ao festival, que na categoria digital, que na verdade a gente abrangeu tanto a questão dos games, como a Beth, todo esse universo, a gente tinha rede social, enfim, esse universo que a Beth comentou com vocês. A gente sentiu uma dificuldade de encontrar produtores que produzem coisas para criança, games para crianças. Então, o nosso maior estímulo de estar aqui é justamente falar, olha, produzir para criança, tentar desmistificar um pouco que coisa para criança é coisa de mãe e coisa de tia, né? Assim, é muito bacana produzir, é estimulante e, além de tudo, é um ofício. E pode, sim, dar um retorno profissional e dar, como a gente tem diversas provas, inclusive o Saulo e o Ronaldo vão comentar um pouco sobre essa perspectiva. Então, eu acho que até tem um caso engraçado, que não sei se vocês conhecem, um cara chamado Walter Longo, que é um cara de publicidade. Um dia, a gente estava numa reunião com ele, e ele perguntou para mim assim, por que você gosta de produzir para criança? Você é mãe? Eu falei assim, não, a única filho que eu tenho é a minha gata, e não por isso é só que eu gosto de produzir para crianças. Então, a gente está aqui um pouco para estimulá-los e mostrar que produzir para criança não está só vinculado a uma questão educativa dessa forma pejorativa, que quase sempre a gente enxerga a educação, né? Esses aspectos cognitivos aqui que a Beth comentou, é um repertório que a gente, como produtor, precisa ter para produzir para criança. Então, não significa que isso a gente vai transformar em discurso, em aula, na produção, né? É um repertório que a gente precisa dar conta e ter, assim. Então é isso, assim. A outra apresentação está pronta. A gente teve um problema de sistema operacional de Mac para PC. Uma outra, talvez, gente, Thaís, uma sugestão, talvez, é de colocar o Saulo primeiro, e aí depois a gente coloca o Ronaldo. Pode ser, Ronaldo? Então, mas deixa o computador anterior e apresenta o Saulo agora. Tem uma coisa interessante também, nisso que um pouco a provocação final da Beth, em relação também a essa, que eu acho que a Melina falou um pouquinho no comentário em relação à mesa anterior,
essa coisa de você se dedicar para ser um profissional multi, assim, né? Como de oferecer para o mercado um repertório que não seja tão extremamente especializado, porque como a gente está num mercado em formação, talvez quanto mais recursos e talentos você oferecer, então assim, quando a gente fala, é um profissional multiplataforma, né? Então ele pode estar pensando, por exemplo, um formato seriado para a TV, pode estar criando um personagem que tem uma vida na TV e que tem uma vida num game. Então, assim, eu acho que é muito mais flexível e, inclusive, estimulante para a criatividade. Então, assim, por exemplo, quem faz... imagino que todos vocês, assim, aqui, e eu também, adoro jogar videogame de console, assim. Adoro jogar RPG, por exemplo. E RPG é uma narrativa, né? Você tem ali... É uma questão de uma história, a questão de uma criação de um personagem, você tem a criação do universo, você tem a criação do estilo, que quase sempre é a mesma metodologia de criar uma série. Você tem a mesma metodologia. É óbvio que tem uma arquitetura e uma engenharia que é muito mais complexa, mas a questão do universo é o mesmo. Então, enfim, eu dei essa... Agora, por favor, Saulo, do Farofa Studios. Oi, pessoal, um prazer estar com vocês. Próximo slide. Eu sou o Saulo, tá? Eu vou contar um pouco aqui da minha história, e eu acho que talvez tenha aí alguns elementos que ajudem vocês a perceber também que as oportunidades nesse universo do game, especificamente do game infantil, elas estão muito emergentes e é possível da gente fazer coisas. Então, tomara que seja assim. Eu costumava ser esse cara, próximo slide. Aí, próximo slide. Isso aqui é um óculos de design. O meu sócio fica falando que eu sou um ex-designer e a gente fica brincando que isso não existe. Mas a ideia aqui é um pouco essa. Eu tenho um background de trabalhar com editorial. Eu trabalhei por anos na editora Abril, com revistas variadas de Autosport, não, que é da editora Globo, de 4 rodas a viagem e turismo, passando por Playboy, mas foi rápido. E eu acabei... Próximo slide. Eu era esse cara, eu adorava revista, adorava... E assim, o conteúdo, eu trabalhava nessa plataforma, diferente da Beth, que tem experiência no audiovisual e está chegando no digital. Eu cheguei no digital através disso, né? De pensar página, pensar ilustração, pensar foto, tinha momentos assim na vida que eu fazia uma capa a cada 2 dias, assim, eu já estava... Então, esse processo criativo me levou a me interessar por outras maneiras de se comunicar e agora está indo rápido demais. E aí, dentro da editora Globo, que é onde eu vinha a trabalhar depois, a gente resolveu fazer um projeto que era inesperado dentro daquele contexto, assim, de uma editora de revistas, mas, de certa maneira, explicita um pouco o processo em que a gente pelo qual a gente está passando hoje. A editora Globo, uma editora de revistas, que tinha lá a obra do Monteiro Lobato em livro, aprovou e tornou viável uma coisa sensacional, um mundo virtual baseado na obra do nosso autor infantil mais querido, né? Com um investimento grande, pesado, porque o mundo virtual é algo que não é tão trivial assim, né? de produzir. E eu entrei de cabeça nessa história. Eu e mais uma turma muito legal, o Marco está aqui, meu sócio, estava junto comigo aqui. Eu vou explicar porque hoje ele é meu sócio e a gente está fora do... Por favor, pode ir, passar. Então, a gente se juntou para fazer o Mundo do Sítio, e esse slide é assim porque foi tudo isso mesmo, ao mesmo tempo agora. Existiu uma coisa muito, muito interessante nesse projeto, que foi assim, a coisa também do... Hoje em dia, os consultores falam assim de empreendedorismo interno, né? Então,
Assim, numa editora de revistas, a gente apostou e resolveu aprender tudo isso e fazer tudo isso e descobrir como se monta uma equipe para fazer esse negócio. Eu acho que assim, tem algo de interessante aqui, que o mundo virtual, ele tem uma tecnologia por detrás dele que ela é massacrante. Assim, você precisa ter controle, e no caso de um mundo virtual infantil, você precisa ter segurança, você precisa ter estabilidade, de um jeito que, às vezes, o game casual, que eu acho que é o que está emergindo hoje como um jeito legal de fazer jogo, né? Não tem. Então, a gente começou pela coisa mais difícil de todas e passamos ali quase 2 anos para colocar esse troço de pé. E aí, nesse tempo, a gente redesenhou Emília, desenvolvemos 30 jogos, assim, 30 jogos bacanas, sabe? 30 jogos legais. Foram sessões e sessões que a gente ficava ali jogando Mario e aprendendo com Miyamoto, assim, né? Aliás, eu acho que a resposta de tudo está no Miyamoto. Sempre que a gente tem alguma dúvida, basta jogar um pouquinho de Mario e a gente descobre a resposta. Próximo slide, por favor. A gente fez alguns jogos interessantes mesmo. Esse é um quebra-cabeça divertido, assim, que utiliza física. Esses jogos, esse é um jogo simples, mas ele tem uma complexidade adicional que é muito bacana, assim. Ele está totalmente integrado dentro do mundo do sítio. Então, a criança, ela jogava e ela tem o desafio de jogar, brincar, ganhar pontos para que ela consiga mais reputação. E a gente até brincava um pouco com isso, porque ler um livro traz mais reputação do que só brincar nos jogos. Então, é muito interessante, assim, porque dá para você criar as regras desse universo de um jeito que você faça algo que seja legal para a criança também, né? Próximo slide, por favor. A gente fez jogos de português, por exemplo. E aí a brincadeira era um jogo de português e isso era uma coisa que a gente ficava falando, assim, incessantemente. Não, tem que ser divertido, sabe? Então, a gente não queria fazer um jogo de português que tivesse cara, que lembrasse um jogo de português como a gente estava vendo. Assim. A gente queria um jogo de português que fosse, tem uns balões descendo e você tem que descobrir quais são as bolas e o que tem no sítio, uma coisa rápida, legal. Essa mecânica ela poderia valer para um jogo que não tem nada a ver com português. Mas eu acho que esse desafio é muito legal para quem está fazendo o jogo. Pensar muito assim no brincar, né? Se você utilizar esse jeito de falar, de oferecer algo, um conteúdo, por exemplo, mas, através do brincar. Porque a criança ela é muito espertinha para isso, viu? Ela sabe que se esse jogo não for divertido, ela passa e beleza, não está nem aí. Assim. A gente tinha alguns jogos que a gente jogava e falava, isso é genial, esse negócio aqui. A gente chegou no limite, no máximo da nossa criatividade, e de repente as crianças gostavam desse jogo, achavam bacana. Então, assim, saber o que a criança quer fazer como brincadeira, acho que assim, uma coisa, é um exercício muito legal assim, para quem quer que queira fazer jogo infantil. Próximo slide, por favor. A gente fez também jogos que eram pura diversão, né? Esse aqui é um jogo parecido com aqueles de mesa, assim, que você joga com aquelas bolinhas. Próximo slide. Esse jogo é um que eu curto muito, assim, mas e ele mostra um pouco assim dos desafios que a gente teve em algumas áreas, né? Esse jogo você tem um giz e aí caem as jabuticabinhas da narizinho e você com o giz você cria o ponto em que a jabuticaba vai ela vai rebater e vai cair no baldinho e aí a narizinho precisa colocar todas dentro do baldinho. Esse jogo também era super jogado
E é muito legal porque, putz, ele é matemática e geometria pura, assim, né? E isso é muito bacana, assim. Inclusive, outra coisa, eu vi muita gente hoje falando do perfil de quem trabalha nessa área, não sei o quê. Em geral, você tem uma galera que é muito diferente, assim. É uma turma que eu aprendi a admirar pra caramba, porque são os moleques que estão a fim de ficar discutindo matemática, sabe? E aí você fala, porra, coisa louca, eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? Essa coisa de conteúdo, tudo é subjetivo. Não, pô, os moleques gostam de matemática, de física. Então, são discussões enriquecedoras para quem trabalha também fazendo game infantil, quando você faz ele com esse objetivo de, pô, vou fazer um negócio realmente bacana, né? Como eu falei, a gente tentou também... alguns diriam que é uma trapacinha, mas não é. O Monteiro Lobato, ele era um cara extremamente empreendedor no seu tempo também. Ele criava os seus livros, e alguns capítulos eles funcionavam como livros isolados, assim, né? Que ele vendia pra caramba esses livros, né? A gente utilizou essa ideia na nossa biblioteca. E assim, foi surpreendente para todos na equipe. A gente achava que isso ia ser uma coisa bacana e que, essa é a parte sacaninha, e que os pais iam adorar. que você tem os livros ali do Monteiro Lobato e tal. Putz, na verdade, as crianças vibraram, porque a gente fez um livro com narração, com sons, um pouco ali, foi um pouco paralelo com os livros de iPad, que estavam surgindo, mas essa atração dentro do mundo do sítio, ela sempre estava ali entre as 5 mais acessadas. Isso para a gente foi uma surpresa enorme e assim, muito agradável, né? Mostra que a criança adora a história, adora que você brinque com ela em linguagens novas, como a Beth estava falando, e isso é muito legal. Próximo slide. E bem, faz 9 meses, mais ou menos, eu comecei uma nova mudança na minha desse empreendedor dentro da empresa. Eu resolvi com o Marco, meu sócio, que também era parte do mundo do sítio, a gente desfalcou o mundo do sítio. A gente resolveu abrir nossa empresa. A gente ficou, na verdade, esse foi um período maravilhoso, em que a gente descobriu que, pô, era capaz de fazer coisa legal, coisa diferente, coisa assim, e é apaixonante fazer esse trabalho, e acho difícil, não sei se todos vocês já estão trabalhando na área, mas acho difícil começar e querer parar depois. Então, assim, a gente agora está tentando fazer os nossos próprios jogos, tentando navegar nesse mundo de conteúdo infantil, game bastante, e aí eu estou repetindo a Beth de novo, mas assim, a gente percebeu também que existe essa coisa chamada multiplataforma, que qualquer reunião que você for multiplataforma, que na verdade é essencial para qualquer coisa que você faça hoje pensando em criança. Porque eu vou mostrar aqui alguns trabalhos que a gente está fazendo. Você não começa um game infantil necessariamente pela mecânica dele. Às vezes você começa por um personagem que, puta, a galera está ali brincando e tal, surgiu aquele personagem, ele é legal pra caramba, ele pode viver essas histórias. Puta, e se ele fosse esse jogo aqui? Então, eu acho que a origem do game infantil, ela está muito estreitamente ligada à criatividade no conteúdo do game. E aí não é à toa assim, que a gente vê grandes sucessos hoje do mundo dos jogos casuais com personagens muito fortes, né? Como o Angry Birds, né? Como o Doodle Jump, como o Jetpack Joyride, não sei se vocês já jogaram, é um jogo incrível, assim, eu queria ver um filme de ação com aquele cara. Enfim, por favor, próximo slide. A gente fundou a Farofa, esse cara aqui é o nosso astro, Doc Block, ele é o... pode passar, por favor. Ele é o astro do nosso primeiro game. E a gente resolveu fazer... A gente estava tão assim, fascinado, né, com o mundo dos games,
a gente resolveu fazer um game que é uma homenagem aos games da era de 8 bits. A gente chamou uma banda que é criativa, nossa parceira e tal. Os caras piraram, falando, pô, vamos fazer música como se fosse a música do Atari, vamos... E a gente fez esse negócio, ficou super legal, assim. E aí a ideia do Doc Plock é até que a gente vai lançar ele logo. Falta agora a gente fazer os últimos ajustes, ele já está com fases e tal, está uma delícia de jogar. A nossa ideia é que o próximo jogo do Doc Plock, ele avance uma geração. Então, ele é como se ele fosse de outro console. Então, esse cara ele já existia, é que ninguém conhecia, a gente está mostrando ele. Pode passar o próximo. Então, é um jogo super divertido, a gente se divertiu pra caramba fazendo. E, assim, tem algumas coisas desse jogo que são curiosas, assim, para quem está interessado em fazer jogo para criança. E aí eu queria até fazer um comentário paralelo, assim. Eu acho que fazer jogo para criança hoje é especial também porque, de certa forma, o adulto hoje ele está se permitindo ser mais criança. É uma leitura que eu tenho feito assim muito a partir do tipo de jogo que está conquistando as pessoas hoje, né? Você vê muito assim o adulto voltando a brincar, isso é legal pra caramba, né? Assim, o Angry Birds é uma brincadeira maravilhosa, né? E esse jogo ele tem uma característica, assim, né? A gente resolveu fazer ele todo em pixel, todo em 8 bits, e a gente sofreu pra caramba, assim, é uma produção complexa, sabe? Assim, a animação disso a gente planejou de uma maneira, mas a gente foi chegando, ela passou de 2 meses, passou de 3 meses, passou de 4 meses. Então, a produção de um jogo, ela é sempre muito, muito intensa, tem muito trabalho envolvido num jogo que tenha qualidade, né? Pode passar o próximo, por favor. Esse cara aqui, ele está esperando a vez dele também, a gente está fazendo um jogo para ele, mas fica de ilustração aí. Próximo slide, por favor. A gente descobriu uma coisa interessante, e aí é algo que eu acho bacana compartilhar com vocês. O audiovisual, ele está intrinsecamente ligado à produção de jogos. Se você conseguir criar maneiras de você produzir o audiovisual como a base de alguma coisa, você consegue destrinchar esse material para várias plataformas com mais facilidade. Isso daqui é um exemplo, a gente está fazendo um produto que é um super sucesso. Assim, hoje em dia os pais eles gostam de ninar os filhos com canções conhecidas, com MPB, então é um trabalho. Esse é um trabalho que a gente está fazendo para uma gravadora. Só que a gente está fazendo 2 DVDs para esses caras, com animação pra caramba, assim, muito tempo de animação, um negócio super legal. E a gente está descobrindo que, poxa, quando eu faço o ciclo do voo da abelha, quando eu faço a abelha andando, quando eu faço a abelha pegando alguma coisa, tudo isso aí eu posso capturar depois e transformar nas ações do meu personagem no jogo. Então, se você conseguir, e isso assim, é um ideal que a gente vai tentar na Farofa a qualquer custo, assim, porque é muito legal. Se você conseguir pensar nessas coisas um pouco antes da produção da sua multiplataforma começar, você vai ter um material riquíssimo para fazer coisas incríveis, porque talvez você no jogo não tenha o orçamento para fazer toda a animação que a gente fez aqui. E aí uma coisa enriquece a outra, a música que tem aqui, ela é especial, então dá para você... Então a gente descobriu que a gente tem que ser uma empresa de animação também. E isso é um troço muito louco, né? Porque geralmente a gente vê muito garoto assim, programador, game designer e tal, e o rapaz ele ainda não percebeu não teve essa noção de como a animação é tão importante no processo de fazer um jogo com qualidade. E aí eu volto ao Angry Birds. Hoje, se vocês puderem jogar de novo Angry Birds, percebam assim os detalhes, as penas, as expressões. Esse jogo ele não é legal porque ele é um estilingue que joga um pássaro numa coisa de madeira. Ele é legal porque, putz, ele é um desenho animado, ele é sensacional. Os pássaros eles têm reações, os porquinhos. Então a gente descobriu isso e a gente vai tentar tirar proveito disso de uma forma criativa, inteligente, porque a gente acredita que é uma maneira legal de criar essa multiplataforma mais naturalmente, com um pouco menos de sofrimento. Próximo slide, por favor.
Ah, esse é legal, pode passar o próximo. Esse cara é um outro personagem nosso, ele é um sonâmbulo, e esse é um jogo que a gente ainda está numa fase inicial, mas eu achei legal trazer para vocês. Próximo, por favor. Mas assim, opa, foi um a mais. De qualquer maneira, esse é o jogo com menos história que a gente tem, na verdade, mas ainda assim, o personagem é extremamente carismático, a gente quer fazer uma coisa que é sempre bonita, é sempre gostosa de se olhar, então a gente criou esse castelo, que esse sonâmbulo ele vai perambular, e você tem que tomar cuidado para ele não bater no caminho, nas coisas, porque senão ele vai acordando de pouquinho em pouquinho, e se ele acordar, ele toma um susto, e aí ele cai e sobe aquele anjinho com harpas. Então, esse é um jogo que a gente está fazendo mais por diversão mesmo, assim, uma coisa... a gente está testando o Unity aqui. Próximo slide, por favor. Aí aqui um pouquinho de pesquisa, vai, para não dizer que vim só falar um monte de abobrinha. A gente está muito atento também. O Brasil é um país assim que ele está concentrando uma série de tendências que são extremamente importantes para nós produtores. Primeiro que o brasileiro ele queima etapas na adoção da tecnologia, é uma maluquice. O brasileiro, ele provavelmente, o cara que não tem computador hoje, não vai ter, ele vai ter smartphone. O smartphone, para o brasileiro, ele se tornou não um objeto de desejo, nada disso. Ele se tornou o computador do cara, ele faz tudo por ali, ele joga, ele manda e-mail, ele acessa a internet. Então, a gente está muito atento a essa tendência e a gente está muito preocupado em criar nossos jogos, claro, contemplando a web brasileira, que é enorme, mas sempre de olho nesse novo mundo de plataformas mobile, né? Próximo slide, por favor. E isso é um negócio muito legal também. A adoção do smartphone, ela é muito curiosa, ela é 10 vezes, imagina isso, é 10 vezes mais rápida que a entrada dos PCs nas casas das pessoas. Quando eu vi esse número, eu fiquei besta, né? Porque imaginava que os PCs foram assim, grande revolução tecnológica. Não, smartphone. As pessoas estão indo comprar, nesse Natal, smartphone vai bombar, sabe? É mais do que tablet, mais do que qualquer coisa, porque as pessoas estão interessadas nessa janela para falar com o mundo, para jogar nossos jogos. E isso é muito legal e é muito importante para a gente ficar atento. Outra coisa interessante, 2 vezes mais rápido que a adoção da internet e 3 vezes mais rápido que a entrada nas redes sociais. Chupa Zuckerberg. Então, próximo slide, por favor. Então, aqui tem uma outra coisa muito legal, assim, específica de iPhone, né? Mas que tem tudo a ver com a gente também. O usuário médio de iPhone passa mais da metade do tempo dele, e a gente não está falando de criança. O usuário médio de iPhone não é criança. O usuário médio de iPhone é todo mundo aqui, minha filha também, mas mais da metade do tempo o cara passa jogando. A minha filha adora jogar com iPhone, adora brincar. A minha sobrinha, que é menorzinha, adora, mas o meu pai também adora. Então, é uma maluquice, porque assim, eu acho que a gente está de volta à era dos jogos, como eles penetraram na cultura com toda essa vivacidade, essa força. Eu acho que, em grande parte, em função do Wii. A gente não pode esquecer isso. O Wii, ele trouxe de volta o conceito de jogo casual. Então, Ave Miyamoto, né? O Mario, nas suas interações do Wii, aqueles jogos que você jogava, que era assim, jogue com seu avô, né? Você pega o Wii, aquilo lá mostrou para as pessoas que o jogo eletrônico era legal de novo. Como ele foi legal quando eu era criança. Quando a gente era criança, acho que alguns de vocês já começaram lá no PlayStation 2, mas quando eu era criança, eu comecei com um CCE, não era nem um Atari, era o genérico do Atari. Puta, aquilo era legal demais, porque qualquer um podia jogar, você não precisava aprender muitas regras, era um brinquedo legal pra caramba. E aí o tempo passou, a tecnologia mudou, e aí hoje, para eu jogar o novo FIFA, eu preciso sentar 40 minutos com o meu irmão me explicando todos os botões. Então, o Wii ele é marcante,
Mas agora, o iPhone, ele realmente popularizou os jogos de novo e trouxe eles para a cultura de uma maneira absolutamente imprevisível há coisa de 4 anos atrás. Então, puxa, aqui tem um monte de gente que vai fazer jogo para iPhone, para smartphone. Isso é muito legal. 5 minutinhos. 5 minutinhos. Não, já terminei, olha. Terminei antes. Então, quem quiser, eu estou no Twitter, o meu e-mail não está aparecendo aqui, mas pode procurar o site da Farofa Studios e o meu macaquinho está mentindo, ele ainda não está no Face. É isso. Bom, enquanto o Ronaldo se prepara, a gente vai torcer para dar tudo certo na apresentação dele. Eu acho que várias coisas que, enfim, a sua apresentação foi incrível. Eu acho que tem várias coisas que a gente pode chamar a atenção. Uma que é a questão do mundo do sítio, que é a questão de adaptação de um clássico de literatura para o ambiente virtual, adaptação e pegar e colher características dos personagens e situações dos personagens dessa literatura e passar isso para o meio interativo. Isso é uma coisa muito legal. Tem outras questões também em relação a essa coisa que ele fala da mecânica difícil, da questão dos comandos difíceis e tal. Isso é uma coisa também de linguagem para se pensar quando a gente vai desenvolver alguma coisa para a criança. A importância, que é juntando um pouco com o que a Beth disse antes, de ter a noção das etapas de desenvolvimento da criança e o quanto que o ser simples ou ser mais complexo tem a ver também com essa questão do desenvolvimento infantil. Então, se você vai fazer um jogo para uma idade mais pré-escolar, a questão da simplicidade, para a idade um pouco mais avançada, como que você desenvolve isso. Além de vários outros, até os jogos do próprio Farofa, tem a questão do Paca-Paca, que no Paca-Paca e o home da Paca-Paca, eu acho que tem bastante, dá para visualizar bastante isso. No home da Paca-Paca, que é para crianças menorzinhas, o como que eles tratam a situação do jogo, a simplicidade da mecânica e tudo mais, e o Paca-Paca. Então, isso eu acho que tem uma série de recheios de coisas que a gente pode conversar no momento depois da prosa, enfim, só para estimular aí. Tá. Vamos nessa, então. Todo mundo recebeu o material aqui impresso, acho que sobrou, né, para quem não recebeu, deve ter ainda. Eu vou falar aqui, na verdade a apresentação era bem rápida. A gente tem um vídeo que eu acho que é legal de ver, que é um vídeo de 5 minutos, mas como eu acho que deu para distribuir o material aqui para todo mundo, tem alguns pontos que eu acho que dá para falar que não vai fazer muita falta a apresentação. Então, muito em cima do que a Beth e o Saulo já falaram, não sei, acho que se não tiver... Pode ir passando aí, acho que não está com animação, né? Então, pode ir passando. Puder parar aí um minutinho, pode passar. O Clique Jogos, para quem não conhece, é um portal de jogos online, né? E hoje, provavelmente, pelo Ibope e pelo Comscore, que são as referências aí de audiência, é o maior portal de games hoje no Brasil. Muita gente que trabalha com games conhece um site lá de fora que é o Kongregate. Para vocês terem uma ideia, o Clique Jogos, ele, em audiência, ele é maior que o Kongregate. E provavelmente hoje ele é, inclusive, a maior audiência jovem da internet como um todo, né? Então a gente tem 21 milhões de usuários únicos por mês, que fazem 100 milhões de visitas por mês. E um dado bacana que quem desenvolve, acho que vai conseguir entender aí o que essa audiência quer dizer. Primeiro, são 300 milhões de partidas jogadas por mês, de 13 mil jogos que estão hoje no catálogo, e com picos de audiência de 170 mil usuários simultâneos no site todo.
né? Então, alguns jogos que se destacam com 3 milhões de monthly active users, né, de jogadores únicos mensais. Então, a gente tem hoje uma audiência bem bacana. E aí pode passar o próximo slide. E o que a gente percebeu que essa audiência basicamente é de crianças, né? Então, como a Beth falou, muita gente fala em crianças como todo mundo com menos de 18 anos, né? E se a gente fosse olhar dessa forma, a gente tem hoje praticamente 80% da audiência abaixo aí de 18 anos, então realmente podemos falar que é um site de público infantil, de crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Podemos passar. E só uma coisa bacana, voltando, dividido igualmente entre meninos e meninas. Então, um grande mito aí do mundo dos games, principalmente quando a gente fala de crianças, de um público mais novo, é que as meninas são gamers e são gamers heavy users e em muitos casos jogam mais do que os meninos. Então, como a Beth falou, quando a gente começa a olhar jogo, qualquer desenvolvimento de conteúdo para as crianças, a gente tem que segmentar, tem que começar a pensar, porque, para vocês terem uma ideia, tem uma categoria lá no Clique Jogos, a gente tem 300 categorias diferentes de jogos, procurando essa segmentação, e o Akira está aqui, que trabalha com a gente, o nosso editor, e outro dia ele ressaltou lá na empresa que uma categoria que estava com muita audiência era a categoria de jogos de limpeza de pele para as meninas. Então, todos os jogos dessa categoria era espremer espinha, alguma coisa assim. E bomba, né? Uma categoria que bomba, né? Então, como a Beth falou também, a gente, quando percebeu que 80% da nossa audiência é público infantil, a gente resolveu tentar entender um pouco mais esse público. E como ela falou, acho que isso é fundamental, né? Então, a gente fez essa pesquisa, pode passar, para descobrir o papel do entretenimento digital na vida das crianças e adolescentes. Foi uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Na qualitativa foi etnográfica, com 63 entrevistas, que gerou mais de 100 horas de vídeo. A gente tem um clipezinho de 5 minutos aqui para ilustrar. E a gente fez uma pesquisa quantitativa também. Então, alguns dados estão no material impresso, alguns dados estão aqui. Pode passar. Então, aqui, como a gente está sem animação, né, mas alguns exemplos de algumas das crianças, foram 63 entrevistas, tanto de crianças como dos pais delas, né? A gente queria entender também a visão dos pais. E aí no material vocês podem ver, a gente dividiu essas crianças, pré-adolescentes e adolescentes, em 4 categorias. De 3 a 6 anos, de 7 a 10, de 11 a 13 e 13 a 17. Então a gente viu que é muito diferente a criança, o menino, a menina, de 8 anos, com o de 12, com o de 14, com o de 16. Realmente, em 2 anos ali de intervalo, muda muita coisa, e a gente foi tentar entender isso, e do ponto de vista de uso de tecnologia e de games. Tá? Então, tem um materialzinho aí, algumas informações, pode passar. Então, eu vou falar bem rápido, e aqui de 3 a 6 anos a gente identificou esse grupo, então essa talvez seja a coisa mais bacana. E é aquilo, essas crianças, na maioria das vezes, ainda não são alfabetizadas, algumas até já são, com 5, 6 anos, mas a maioria não. Então, eles dependem do pai. Então, aqui eles vão consumir o jogo que o pai ou a mãe acham que eles devem consumir. Então, a gente viu muito mais jogos educativos, jogos mais politicamente corretos e tal. Depois, quando a gente foi para as outras categorias onde a criança escolhe, esquece tudo isso. Né? Então, aqui, os pais estão tentando preencher o dia, então eles acessam o jogo, eles acessam um site ou um canal de TV que eles confiam, ajudam a criança a acessar, e aí, geralmente, a criança consegue jogar sozinha. Podemos passar para o próximo. Aqui que a coisa começa a ficar legal, porque quando a criança decide por ela mesma, porque ela já lê, ela já sabe entrar no Google, ela já começa a dominar a tecnologia e já começa a escolher sozinho,
aí você pode esquecer o jogo educativo, pode esquecer o politicamente correto, e a gente vê que, é como o Saulo falou, a questão da diversão, né? A partir daqui, se o jogo não for divertido, isso esquece. Você pode estar com a melhor das boas intenções que não vai dar certo. A gente vê isso na audiência dos jogos que fazem sucesso, a gente viu isso na pesquisa etnográfica, né? Então, aqui as crianças começam a escolher, elas começam a aprender a usar o computador sozinho, já começam a acessar. Pode passar para a próxima. E aqui que é uma categoria muito bacana. Aqui é o Tween, ou pré-adolescente. É uma categoria que às vezes é esquecida, porque muita gente pensa na criança mais infantil ali, a criancinha, vamos dizer assim, ou no adolescente. E o Tween, o pré-adolescente, ele fica no meio ali e muitas vezes fica esquecido. Só que é uma categoria interessante, porque a gente vê que é a faixa de idade que mais joga mais tempo. Eles têm mais tempo livre para jogar, né? Então, nos adolescentes, eles começam a ter outros interesses, outras responsabilidades. O adulto tem que trabalhar, enfim, o jogo vira realmente um lazer. E nessa faixa a gente viu que às vezes é escola e jogo, né? Então, é uma faixa muito interessante para se pensar, mas ela tem vários desafios. Acho que já passamos para a próxima. O grande desafio do Tween, só da categoria anterior, é que ele não quer mais ser tratado como criança, mas ele ainda não tem a segurança que, às vezes, o adolescente tem. Falando dos adolescentes, obviamente que, na categoria do Tween, eles sozinhos já dominam tecnologia, já dominam jogo, console, qualquer coisa. Na faixa do adolescente, principalmente na classe C aqui no Brasil, a gente viu que não só eles dominam, como eles determinam para a família inteira. Então, muitas vezes eles, como o Saulo falou dos smartphones, eles que vão ensinar a mãe a usar o smartphone, a entrar no Facebook, a mandar um e-mail, né? E a jogar, a baixar um jogo. Então, aqui o adolescente, que é a categoria que talvez aí mais familiar aí para todo mundo, mais fácil de todo mundo se identificar, também heavy user, né, obviamente. Então, pode passar. Então, rapidamente, os papéis da tecnologia, mas com certeza o entretenimento é o número 1 aí, podemos passar para o próximo. E aí, a gente perguntou também de TV, né? Então, a gente viu que a grande tendência, que eu acho que eu vou resumir assim, é que a TV está perdendo espaço para o computador. Como já foi dito aqui antes, multiplataforma, né? Então, as crianças hoje, elas assistem TV fazendo outra coisa. A TV está ligada, mas ela está no computador, ela está jogando, ela está no Twitter. E o que a gente vê é que algumas coisas interessantes, talvez, para trazer para desenvolvimento de jogo, ali na faixa dos 8 anos, a gente começa a ver aquela coisa de identificação com personagens. Então, é bacana, talvez, você ter um jogo onde o personagem seja bem trabalhado, ou onde exista já uma marca, um personagem conhecido, como foi o Mundo do Sítio, né? E depois a gente vê que, no caso dos meninos, o esporte tem uma importância grande, né? Seriados, então assistir realmente futebol, seriados, né? Filme começa ali com 12 anos, podemos passar. E os computadores, o que a gente vê é que o grande divisor de água, no caso dos computadores, é a alfabetização. A partir do momento que a criança lê, ela já vai fazer tudo sozinha. O mouse é a ferramenta inicial, mas o touchscreen já está realmente virando o padrão para as crianças, né? Minha filha de 2 anos e meio acha que tudo é touch, né? Acha que a TV é touch, que o PC desktop é touch. Então, quando não é touch, ela não entende, né? Ela se irrita. Então, isso está muito nítido. A gente viu na pesquisa criança de 3 anos dominando o iPad, sabendo fazer tudo. Quando eles já são adolescentes, já é o domínio total. Podemos passar. Em termos do uso da web, a gente pode ver isso até de uma forma acumulativa. A grande porta de entrada são os jogos, e depois tem as estatísticas, a gente tem aqui também no material impresso. Quando começa a ler,
começa a buscar coisa, quando busca coisa é Google e YouTube. Então, para quem for desenvolver jogo, a questão do jogo ser achado através do Google, né, seja via SEO, SM, ou marketing, assim, a pessoa procurar teu jogo e conseguir achar ele com o Google, através do Google, é fundamental. Depois, a gente vê que as redes sociais é uma coisa mais de adolescente. As crianças não têm uma preocupação de entrar em rede social. Elas querem mais jogar sozinhos. Então, até uns 13 anos, o jogo single player vai super bem. Ou o mundo virtual feito para criança, né? Como o Saulo falou, o mundo do City é um case bacana, o Clube Pinguim da Disney é outro case bacana. Multiplayer vira uma coisa mais dos adolescentes. E uma coisa bacana também que a gente viu que os meninos querem competir e as meninas querem mais se divertir mesmo. Então, as meninas têm um lado mais social e os meninos um lado mais de competição mesmo, né, pensando em jogo. E podemos passar? Uma coisa que a gente já sabia lá no Clique Jogos, mas a pesquisa mostrou, é que quando a gente fala até de multiplataforma, vídeo, né, com certeza bacana e todo mundo pensa música, mas 94% das crianças jogam online. Então, é a grande porta de entrada para o mundo digital, para esse mundo multiplataforma. Então, não existe o conceito de multiplataforma sem jogo e talvez até os números mostrem que o jogo é a coisa mais importante dentro do mundo multiplataforma aí. Pode passar? Também aqui, né, os itens de posse, né, então, concordo com o Saulo, acho que o smartphone aí vai cada vez mais tomar o lugar aí, até de algumas pessoas que não têm o computador, passam a ter um smartphone e nem precisa mais ter o computador. A gente vê que quase todo mundo, mesmo as crianças, tem um celular comum, tem a TV de LCD. O celular, como o Saulo mostrou também, na maioria das vezes é usado para jogar pelas crianças, né? Elas até falam, né? Mas é muito mais jogo. E o que a gente vê também que faltou aqui o PS2, que talvez estivesse ali perto dos notebooks, ali ou um pouco abaixo, mas o que a gente vê é que também, se pensar em jogo de console, a quantidade de smartphones que vai ter no mercado, que já tem e que vai ter nos próximos anos, ela vai ser infinitamente maior do que o número de consoles no Brasil. Então, pensando em desenvolver jogo, talvez realmente as plataformas mobile aí são a maneira de atingir um grande público. A outra que é o que a gente faz lá no Clique Jogos, que são jogos web, né? Então, você não depende do console que ainda custa quase R$1.000, né, na maioria das vezes. Então, você depende, às vezes, do celular que a pessoa já tem ou do acesso à internet que todo mundo já tem. Podemos passar. E tem um videozinho, a gente tem tempo ainda para um vídeo de 5 minutos? Vamos lá. Então, enquanto o vídeo está entrando, acho que dessa pesquisa que a gente fez, a gente queria entender melhor aí as crianças. A coisa mais importante que a gente viu foi dividir as crianças nas idades corretas e conseguir pensar para cada uma dessas faixas. Mas, como o Saulo falou também, quando um jogo é bacana, ele atravessa todas as idades, né? Então, um Angry Birds, um Plantas vs Zumbis, né? E pode ser um jogo simples e todo mundo vai jogar. A outra coisa é essa questão de... A gente no Clique Jogos bate muito nessa tecla que, quando fala em criança e coisa infantil, já vem uma coisa educativa e politicamente correta. E, na nossa experiência e na nossa opinião, não é por aí. Isso a gente até viu na pesquisa as crianças falando que, quando elas percebem que um jogo é meio educativo, elas já não querem nem saber mais. Elas já pulam fora mesmo, porque elas falam, não, já chega, já tem a escola, já tem lição de casa, quando eu jogar, eu não quero ter que... Né? Pode mandar bala, hein?
Você faz três cursos diferentes, 3 escolas. Gosta de estudar, hein? Precisa. Isso aí. Sobra tempo pra fazer mais alguma coisa ou não? Ah, sobra. Tem que sobrar, né? Fim de semana, geralmente em casa eu não tô. Eu chego 1h30, aí eu almoço, eu jogo uns 40 minutos e eu começo a 40 minutos igual a 2 horas, né? fazer lição. Depois de almoçar eu paro e faço a lição. Almoço, faço as coisas que eu tenho que fazer. E até procuro trabalho, faço trabalho tudo pelo computador. Porque ele é ativo, ele tá sempre pra lá e pra cá. É, cinema, shopping, ou eu vou pra casa da tia da minha namorada, que aí lá eu jogo bola. Distrai de tudo. Quando surge a oportunidade de jogar bola com os colegas, foi bacana. Eu vou estudando, né? O ano passado, que eu tinha 4 anos, eu saía na natação, tava muito bom, chega. Hoje eu fazia só 2 vezes por semana, e eu percebia que aqui em casa ele ficava um pouco ansioso, parecia que ele tinha que ter uma... Ele começava a meio que subir pelas paredes. Isso aqui fica tudo nada assim. A lição fica na internet. Então, Facebook, né, na maioria das vezes. Ela desce, ela brinca na quadra, ela brinca na sala de jogos, ela no parque, tem o playground, ela brinca tudo, a piscina. A piscina durante a semana, que nem agora, ela coloca o biquíni e desce, vai mergulhar na piscina. A tecnologia ela vem para nos ajudar, mas eu tenho uma preocupação também de atrapalhá-los. Em que sentido? No sentido do desenvolvimento da criança mesmo, da brincadeira, da diversão, da relação com os amigos. Ao mesmo tempo também é perigoso porque ele fica só no computador ou só no videogame. Lá na minha mãe ele brinca na rua. Que lá ele tem os amiguinhos dele, é uma rua tranquila. Aqui onde eu moro, sem condições. Ó, ônibus. Não tem como deixar ele sair aqui. Isso me preocupa, um pouco a questão do tempo de jogo. Eu prefiro, de repente, que o Caio fique aí 2, 3 horas do que ele ficar lá na esquina, entendeu? Não junto, mais próximo daquele pessoal com a cabecinha já mais da maldade. O pai, ele entra no histórico e fala, o que vocês estão entrando no site do não sei o quê? É ou não é? Minha mãe, às vezes ela vem ver o que eu tô fazendo, né? Eles até falam que eu sou meia bisbilhoteira, né? Porque tem que ter limites, né? Porque a violência, do jeito que está aí as coisas, tem as coisas ruins, as coisas boas, né? Orientações com relação a disponibilizar informações na internet. Né? Aonde eu estudo, quem eu sou, a idade, por quê? A gente tem uma preocupação muito grande com essa questão de pedofilia. Então a minha maior preocupação não é com eles, e sim com quem se comunica com eles. Né? Então a gente fica preocupado. Mas que ajuda, sim, ajuda muito a vida da mãe. Porque eu queria ter televisão e hoje não tem, a gente dá atenção. Eu vejo o seguinte, não tem como ficar fora. Eu acho que inclusão social, eu falo até sempre, no meu trabalho, hoje em dia, ninguém pode ser um analfabeto digital. A cabeça deles, eles já são diferentes da gente. E relaxa a cabeça, né, de ficar jogando, eu acho. É só para jogo. Então, mais pro entretenimento. Mais para o entretenimento deles. Precisa ter alguma coisa para fazer. Então, às vezes, acaba ajudando para baixar um pouquinho a bola. Ajuda, porque é a mesma coisa de ver televisão, eu acho. Eu imagino que é mais ou menos como ver televisão, só que é mais interativo. Então ele tem essa... ele vai embora. Eu acho que relaxa um pouco para eles e ao mesmo tempo estimula. Estimula aquela coisa do desafio, né? Eu vejo o seguinte, esse jovem de hoje ele busca muito desafios. É coordenação motora. Porque para ele achar o bicho e tirar foto com o mouse, então é super difícil usar o mouse. A primeira vez que eu usei o mouse na vida, o mouse ficava às vezes assim, né, na tela. O equilíbrio e também a concentração. Então, o videogame faz parte, os joguinhos online fazem parte da vida dele, é uma vivência, é uma das. Né? Não é a mais importante, não é ela sozinha, é só mais um elemento, né, da vidinha dele. A realidade é que a gente tem que saber jogar na vida para conseguir algo bom que nos ajude. Então, ele lida com frustração, porque ele vai perder, então
De repente ele entra nessa parte, ó, vamos aproveitar esse assunto? Vamos conversar sobre perder o jogo. Se em um jogo online você tem que se organizar, você tem que seguir uma lógica, por que na sua vida você não pode seguir? Se no jogo você está tentando ser o melhor, seguindo essa lógica, essa organização, na sua vida você pode ser o melhor seguindo essa mesma lógica, essa mesma organização. Pra mim a vida é que nem um jogo, porque tipo, tem hora que você ganha, tem hora que você perde, você conquista as coisas pra construir nosso futuro, né? Um outro mito que a gente viu que caiu é que o game faz com que a criança não faça outras coisas, né? O game ele só entra na vida delas como todo o resto, né? As crianças não deixam de fazer as outras atividades, né? Obrigada, Ronaldo. Na verdade, assim, a gente tem um tempinho, um pouquinho, 5 minutos para... Tá. Assim, que a gente já está atrasado, na verdade. Então, assim, eu acho que o pessoal vai ficar uns 5, 10 minutinhos. Então, já que a gente não vai conseguir abrir para falar... a gente está disponível para conversar com vocês. Também gostaria de convidá-los que a gente está com uma mostra com kids dentro da exposição. É uma pequena mostra de games para criança, é o início aí da nossa parceria com o MIG. Então, se vocês quiserem dar uma conferida lá no espaço expositivo também. E é isso. Obrigada, gente. Valeu aí pela tarde.